Bom dia, bom dia. Estamos começando a aula hoje, Direito Penal. Estamos começando Direito Penal, bom dia, bom dia. Estamos começando Direito Penal hoje, bom dia. Bom dia, estamos começando Direito Penal. Direito Penal hoje, terça-feira, bom dia. Estamos começando terça-feira, bom dia. 15 de setembro de 2020. Direito Penal pela manhã. Direito Penal 1 pela manhã. Parte 1 do nosso trabalho, certo? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Aproveitando que está gravando, a primeira pergunta que eu vou responder a vocês é sobre a pesquisa sobre história do direito, tá? Então, aí nós vamos para justamente mostrar a vocês que tem no AVAR, que está no AVAR, esse texto. Eu gostaria que vocês vissem esse texto que está no AVAR. Então, prestem atenção, vocês têm que navegar no AVAR. Não tem jeito, o AVAR, na minha matéria, ele é enorme, é grande. Então, você tem que parar com calma, 1 hora, 2 horas, perder 2 horas navegando o AVAR. Antes de estudar, vocês têm que parar 2 horas navegando o meu AVAR. 1 hora, lá o que seja, 1 hora e meia, lá o que seja. Então, você senta no AVAR, abre o AVAR, certo? Então, repetindo, vocês têm que chegar para essa matéria, abrir o AVAR todo, Direito Penal 1, aí você vai no cada tópico de Direito Penal, você vai abrir o cada tópico de Direito Penal, vai abrir tudo direitinho, vai se ambientar com a VAR. É de 1 hora a 1 hora e meia. Você tem que perder tempo com a VAR, senão você fica voando, tá bom? Então, repetindo, 1 hora, 1 hora e meia, tem que se ambientar com a VAR. Ver todas as matérias que foram dadas, sentar no AVAR para começar a trabalhar com a VAR, certo? Depois que você dominar o AVAR, eu estou dominando aqui o AVAR, aí você começa a estudar. Então, no AVAR, você vai encontrar um texto de penal 1, tá aí, está aberto na tela aí para vocês verem. Então, nesse texto de penal 1, você vai encontrar breve história do direito penal. Aí você vai no texto no AVAR, vai no AVAR e vai encontrar em PDF, texto penal 1. Você vai no AVAR e vai encontrar texto penal 1. E no texto penal 1 você vai encontrar breve história do direito penal, aí você tem, pré-história, pré-história primitivo, você dá uma lidinha em tudo aí, como LAU, esse sistema aqui, tá? Vocês estão vendo na tela que eu estou passando. Elementos essenciais do crime, sistema jurídico, as origens do sistema romano-germânico, antiguidade romana, direito penal na Idade Média, direito penal na Idade Moderna, né? E depois você tem história do direito penal positivo brasileiro, tá? Antiguidade, Roma Antiga, muito importante esses direitos, tá bom? Aí você tem tudo aqui para estudar, ou não tem por que não estudar. Está respondida essa questão? Breve história do direito penal, pré-história do direito penal brasileiro, pré-história do direito pré-histórico primitivo, vingança limitada, lei do talião, vocês têm o sistema como LAI, vocês têm elementos essenciais do crime como LAI, você tem as origens do sistema jurídico germânico, você tem a antiguidade romana, você tem direito penal na Idade Média, você tem em Portugal, você tem em Brasil, não tem como não estudar. Então, esse texto de Direito Penal 1, texto penal 1, está no AVAR. Não tem dificuldade, tá? Estou mostrando aqui a vocês, tá bom? Tem dificuldade, gente? Não tem dificuldade, é só a leitura agora e o trabalho. Legal, gente? Então, vamos continuar as nossas dúvidas. Como? Bom dia a todos que entraram agora. Veja só, como a nossa prova está marcada para o dia, a semana de prova, você pega na semana de prova e faz o enquadramento do dia em que nós temos aula, certo? Você pega a semana de prova e faz o enquadramento do dia que nós temos aula. Então, nós temos aula no dia, vamos lá aqui. Nós temos aula na terça-feira, né? O calendário de prova começa no dia 24 e vai até o dia 30. Logo, nossa prova, que dia é, gente? 29. Está aqui no calendário. Legal? Nossa prova é 29. Certinho? Então, a prova começa, calendário de provas. Eu faço sempre no calendário de prova. 24 até o dia 30. Nossa prova é 29. Legal, gente? Nossa prova é 29. Tá bom? Agora, nós temos essa aula hoje. Nós vamos continuar e terminar os nossos assuntos. E nós temos a aula do dia 22, que é terça-feira que vem. Então, eu vou deixar para terça-feira que vem, 22, para a gente fazer uma revisão
toda hora entre a gente, é complicado. Uma revisão, vamos deixar para o dia 22, já fazer uma revisão dia 22, fazer uma revisão 22, uma revisão de todos os questionários, tá? Então, tragam todos os questionários, todas as dúvidas para a semana. É um dia antes da prova. A gente vai fazer uma revisão, não vai dar assunto novo. Legal? Fazer uma revisão geral, tirar todas as dúvidas. As dúvidas de onde encontrar o material para fazer História do Direito, elas estão aqui, ó, no AVAR, Texto Penal 1. Você encontra tudo no cá, ó, Breve História do Direito Penal, a fase de vingança penal, sistemas jurídicos atuais, direito penal na Idade Média, Antiguidade Romana, Portugal, Brasil, tá tudo aqui, ó. Não tem dificuldade nenhuma. Legal, gente? Tem aí? Beleza? Ficou legal? Todo mundo entendeu? Ficou beleza? Dá ok aí, todo mundo entendeu? Para a semana não haverá a aula no sentido de assunto novo. Para a semana vai ter aula, normal. Só que a aula vai ser revisão. Nós vamos rever o que a gente já deu. E para isso eu preciso que vocês tragam todos os questionários e todas as dúvidas. Principalmente trabalhar em cima de questionário, certo? Vai pegar o questionário da tudo que a gente já passou, traz tudo na próxima aula para a gente tirar essas dúvidas aí. Legal, gente? E dessa terça-feira de hoje a 15 é a nossa prova. Nós começamos de 0 hora até 23 horas e 59 minutos. Então, você tem o dia todo. Quando você abrir, você tem 2 horas para fazer a prova. Gente, ficou alguma dúvida até aqui? Ficou, gente? Dúvida? Ou ficou claro? Beleza? Dá um ok aí. Ficou claro. Aí. Ok. Ficou legal? Ficou bem explicadinho, né? Você tem todo o material. E outra coisa, qualquer material que vocês precisem de direito penal, na parte especial, essa parte especial vocês vão usar em direito penal a vida toda. Ou seja, de um até lá o último. Você pode, nesse texto aí que eu coloquei, que você tem muito material aí. Viu? Muita coisa boa. Se vocês precisarem, é só falar comigo. Então, vamos continuar a nossa aula de hoje, certinho, gente? Beleza? E nós vamos hoje continuar com a questão que a gente estava, né, no princípio da anterioridade. Não foi, gente? A gente não estava no princípio da anterioridade? A gente estava no princípio da anterioridade. Ou seja, a gente estava no segundo, né? A gente estava no segundo. Porque são 6 desdobramentos, ele estava no segundo. O segundo desdobramento é que não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei anterior. Certo? Não há isso sem lei anterior. Pelo princípio da anterioridade, a criação de tipos penais e a combinação de sanções exige lei anterior, proibindo-se retroatividade maléfica. Então, vamos colocar aí retroatividade maléfica. Não pode ter retroatividade maléfica. A contrário senso, nós podemos ter retroatividade benéfica. Não pode ter retroatividade maléfica. A contrário senso, nós podemos ter retroatividade benéfica. Certinho, gente? A contrário senso, nós temos retroatividade benéfica. Paulo Queiroz, citando Hobbes, esclarece que, na íntegra, em verbos, se apenas supõe um fato considerado como transgressão à lei, o dano praticado antes de existir a lei, que não o proibia, não é uma pena, mas um ato de hostilidade, pois antes da lei, não existe transgressão à lei. Por isso que a Constituição Federal e o Código Penal dispõem que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. De sorte que a formulação completa do princípio da legalidade compreende necessariamente a anterioridade da lei e sua irretroatividade. A lei só vai voltar no tempo, isso se chama lei penal no tempo. Ela só vai retroagir para beneficiar o réu. Por esse motivo, é possível afirmar que o artigo 3º do Código Penal Militar, no trecho que confere prevalência da medida de segurança vigente ao tempo da sua execução, sobre aquela vigente ao tempo da sentença, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88, considerando claro desrespeito à anterioridade. Tá? Vou botar alguns pontos aqui, certo? Para a gente
Para vocês verem, tá certo? Princípio da anterioridade. Legal, gente? Tem aí? Todo mundo entendendo? Sim, professor. Beleza. Então não tem dúvida nenhuma. Isso é ótimo. Princípio da anterioridade. Significa que não há crime ou contravenção penal, vírgula, nem pena ou medida de segurança sem lei anterior. Assim, criou-se a combinação de sanções e de crimes exige lei anterior, vírgula, proibindo-se a retroatividade maléfica. Então, a regra é irretroatividade, a exceção é a retroatividade benéfica ao réu. Certinho, gente? A retroatividade maléfica é proibida e a retroatividade benéfica é obrigatória. A retroatividade benéfica é obrigatória. Então, essa combinação de sanções e de crimes exige lei anterior. Fica proibida a retroatividade maléfica. E permitida a retroatividade benéfica. Essa é a base que vocês têm que dominar. Eu ia falar, gente, retroatividade benéfica permitida. Estaria errado? O que vocês acham? Vamos participar da aula? Estaria errado, gente? Vamos participar da aula, bora? Não, professor. Não, professor. Mas estaria. Oxe, você tá... Eu falei uma coisa, o professor, veja só, o professor é como o chefe. Ele nunca comete erros. Ele sempre comete pequenos equívocos. Quando eu falo com o meu chefe, eu digo, chefe, o senhor cometeu pequenos equívocos. Pequeníssimos equívocos, bem suave, né? Eu estou brincando com vocês. Mas o que eu falei não está correto. Eu quero retificar com vocês. Eu falei retroatividade permitida, mas ela não é permitida. Olha, gente, ó, eu já fiz de propósito para marcar vocês. Ela é obrigatória. Não é questão de você permitir. Permissão, eu dou uma permissão para você entrar. Você entra se você quiser. Certo? Não, não é isso. É obrigação. A retroatividade benéfica, ela é obrigatória.
Então, o termo permissivo não está correto. Cuidado com o português. O português, a linguagem, ela tem muitas formas de ser mal interpretada, distorcida e até mesmo não compreendida por não ficar muito clara entre os interlocutores, né? Entre o destinatário da mensagem e o emissor da mensagem, entendeu? O direito tem muito isso, vocês têm que dominar isso. O emissor da mensagem é o receptor. Então, não estaria correto quando eu falo que a retroatividade seria permissiva. Eu não dou permissão só. Eu posso dizer, ela é obrigatória. Posso dizer que dou permissão e é uma obrigação. Mas só permissão não. Certinho, gente? Aí a gente vai citar aqui Hobbes, né? Para o professor Paulo Queiroz, citando Hobbes, in verbis, gente, in verbis é na íntegra. Toda vez que você quiser falar uma coisa na íntegra, pode falar in verbis. Esclarece que, se apenas supõe um fato considerado como transgressão à lei, vírgula, o dano praticado antes de existir a lei, que não o proíba, não é uma pena, mas um ato de hostilidade. Pois antes da lei não existe transgressão, vírgula, assim nos diz a Constituição Federal de 88 e o Código Penal brasileiro. Certo, gente? Assim nos diz a Constituição Federal e o Código Penal brasileiro, que vocês já estão bem conscientes disso. Certo? Então, o que é que diz? Vocês já sabem. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. De sorte que a formulação completa do princípio da legalidade compreende necessariamente o princípio da alteridade e de sua irretroatividade. O princípio da legalidade, como já vimos anteriormente, pressupõe mais dois princípios. O princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. E, evidentemente, em tese, a sua irretroatividade. Certo, gente? Queria que vocês anotassem aí, a nível de pesquisa, que pode cair numa prova, né? Evidentemente. O artigo 3º do Código Penal Militar. Faça uma pesquisa no artigo 3º do Código Penal Militar. Ele confere prevalência da medida de segurança vigente ao tempo de sua execução sobre aquela vigente ao tempo da sentença. Prevalência pesquisar o artigo 3º do Código Penal Militar.
que nos diz na íntegra. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, vírgula, prevalecendo, entretanto, se diversa, a lei vigente ao tempo da execução. Assim, não respeita o princípio da reserva legal, nem tampouco da anterioridade. E, no todo, o princípio da legalidade. Então, aí você pode pesquisar na internet, né? O artigo 3º do Código Penal Militar. O que é que ele diz? Se na sentença foi dada a medida de segurança, certo? E na execução tiver outra medida de segurança mais benéfica para o réu, ela não pode retroagir. Então, a lei totalmente desrespeitosa com a Constituição Federal. Ou seja, se ela é antes da Constituição Federal e a Constituição Federal não acatou os seus dizeres, qual é o fenômeno jurídico que nós estamos vivendo, gente, aí? Vamos lá, eu já dei isso. Qual é o fenômeno jurídico que nós estamos vivendo? Vamos lá, gente. Qual é o fenômeno jurídico que nós estamos vivendo? Sim, uma lei anterior à Constituição Federal. A Constituição Federal chega e não acatou os seus dizeres. Qual é o fenômeno, gente, que nós estamos vivendo? Diga aí. Qual é o fenômeno, gente, que nós estamos vivendo? Vamos lá? Fala. Qual é o fenômeno? Gente, qual é o fenômeno que nós estamos vivendo? Vocês dormiram ou não? Bora, fale aí. Um de cada vez, abre o microfone, fala aí. Qual é o fenômeno que nós estamos vivendo? Hein, gente? Todo mundo dormiu? Pô? Professor, Diga. eu acredito ser uma inconstitucionalidade jurídica. Não. Você está certo na inconstitucionalidade jurídica. Ela é inconstitucional, porque todas as leis devem obediência à Constituição Federal. E qualquer lei que venha desobedecer, ela é chamada lei, a lei é inconstitucional. Nesse ponto você está certa. Mas, nesse caso, que a lei foi antes, ela tem um termo bem específico jurídico. Quando você vai no hotel, você encontra quem no hotel? Logo na entrada. Qual é o nome da pessoa que você encontra logo na entrada? Quero falar com fulano de tal. Chegou de viagem. Foi ao Hotel da Barra. Quero falar com a pessoa que chegou de viagem. João, um amigo meu que chegou do Rio. Seria essa questão do princípio não foi da legalidade? recepcionada. Você encontra um recepcionista, né? Então, esse recepcionista é quem recebe. Então, quando a Constituição Federal ela entra em vigência, as leis que são anteriores, elas têm que ser recepcionadas, acolhidas. Como é que ela é acolhida? Quando ela diz a mesma coisa que a Constituição Federal. Qual é o exemplo disso? Qual é o exemplo disso, gente? O artigo, vamos lá, do Código Penal. Qual é o exemplo disso? Qual é o exemplo disso? O artigo... Qual é o exemplo disso, gente? O artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que eu defina, não há pena sem prévia combinação legal. Esse artigo é a mesma coisa que a Constituição vem, já disse isso de aula, estou fazendo revisão. Constituição Federal, na verdade, estou dando assunto, mas linkando com a revisão. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. A Constituição Federal recepcionou o artigo 1º do Código Penal e diz exatamente a mesma coisa. Não há crime sem lei anterior que eu defina, não há pena sem prévia combinação legal. Legal, gente? Então, disse a mesma coisa. Foi a mesmíssima coisa.
Então, nós vamos dizer que o artigo 1º da Constituição Federal, ele foi recepcionado, perdão, o artigo 1º do Código Penal, ele foi recepcionado pelo Código, o artigo 1º do Código Penal, ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Certinho? O artigo 1º do Código Penal, ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Logo, ele é constitucional. Agora, aqui nós vamos voltar aqui. No caso do artigo 3º do Código Penal Militar, artigo 3º do Código Penal Militar, a gente vai lá no artigo 3º do Código Penal Militar e a gente vai ver que ele não foi recepcionado. Não foi recepcionado. O artigo 3º do Código Penal Militar não foi recepcionado pela Constituição Federal, porque ele diz uma coisa, a Constituição Federal diz outra. Logo, ele é inconstitucional. Legal, gente? Aí? Posso prosseguir? Vamos em frente. Legal, gente? Todo mundo entendeu? Ficou legal? Ficou alguma dúvida? Vamos passar agora para o 3º. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem lei escrita. Certo? Sem lei escrita. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem lei escrita. Vírgula. Somente a lei escrita pode criar crimes e sanções penais. Excluindo-se o direito consuetudinário. Então, não há crime ou contravenção penal. Gente, quando eu estou falando crime ou contravenção penal, eu posso substituir por quê? Qual a palavrinha? Crime ou contravenção penal, eu posso substituir por quê? Qual a palavra? Infração penal? Perfeito. Pena ou medida de segurança, eu posso substituir por quê? Para você mesmo, nesse embalo, bola na rede, chute no gol, para testar o goleiro. Pena ou medida de segurança, eu posso substituir por quê? Começa com a letra S. Depois vem a letra A. Sanções penais. Sanção penal. Sanção penal. Então, eu posso substituir aqui, ó, crime ou contravenção penal. Eu posso substituir por infração penal. Medida de segurança, pena ou medida de segurança, eu posso substituir por sanção penal. Certinho, gente? Então, a lei tem que ser escrita. E qual a competência para a formulação dessa lei? De quem é? União. Congresso Nacional. Competência da União. Brasil como um todo federado, União. E o Congresso Nacional é quem vai editar as leis da União. Então, não existe a possibilidade do direito consuetudinário. Todo mundo sabe o que é esse direito consuetudinário? Essa palavrinha, direito consuetudinário, todo mundo sabe o que é? Gente, direito consuetudinário é o direito dos costumes. É um direito não escrito dos costumes. Certos países, você tem o direito dos costumes. O costume faz o direito. Então, direito consuetudinário, direito dos costumes. Em direito penal brasileiro, impossível. Certinho, gente? Então, direito consuetudinário para a fundamentação e agravação da pena. O próprio mandamento esculpido no artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal de 88, nos diz: ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Vírgula, exclui a possibilidade do costume como fonte de obrigações. Então, esse outro desdobramento, ele vai para a lei escrita. Aqui, geralmente, é algarismo romano, tá? Ele vai para a lei escrita. O primeiro, a necessidade, os 6 desdobramentos do princípio da anterioridade. O primeiro, que já estudou. Não há crime ou contravenção penal, nem medida ou nem pena ou medida de segurança sem lei. O segundo é, não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei anterior. E o terceiro que nós estamos vendo agora, não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei escrita. Vamos para o quarto. Certo, gente? Todo mundo entendeu até aí? Ficou dúvida? Ficou dúvida, gente? Ficou legal? O quarto, ele vai falar de lei estrita. Estrita, aquela lei fechada somente para o direito penal. Certo? Professor, uma leitura de Luiz. Quem foi que falou aí? Rayane, lei... O quarto que nós vamos entrar aqui é lei estrita. Eu vou dar ainda, tá? Eu vou ler antes um pouquinho sobre Luiz, que na história constitucional do século já houve previsões desrespeitando a irretroatividade da lei maléfica. A exemplo penal do Código Penal da União Soviética, que em seu artigo 3º objetivava a punição dos atos antirrevolucionários. Certo? Quem quiser. Luiz, que é a história do direito penal também, né? Quem quiser anotar rapidinho aí, Luiz. Ainda no nosso século, desrespeitando a irretroatividade da lei maléfica. Luiz com S, viu? Luiz. Desrespeitando, ele é um autor, ele fala que nesse século atual, só eu estou dando isso aí para que vocês, se vocês quiserem dar uma estudada ou acrescentar no trabalho de vocês, já que vocês são realmente juristas intelectivos e mentes pensantes, então ele fala previsões desrespeitando a irretroatividade da lei maléfica. Ele dá como exemplo o Código Penal da União Soviética. Quem quiser ver, no seu artigo 3º, objetivava a punição dos atos antirrevolucionários. Esse autor, Luiz, ele está no livro Os Princípios Constitucionais Penais. Vocês pesquisam na internet aí. Princípios Constitucionais Penais, segunda edição, editora Porto Alegre, SAF Editor, 2003. Muito bom essa questão dele aqui. Princípios Constitucionais Penais, segunda edição, Porto Alegre, SAF Editor, 2003, página 24. Luiz, a história constitucional do nosso século. Gente, desliga o microfone aí que não está usando. Na história do nosso século, ele fala que havia previsão desrespeitando a irretroatividade da lei maléfica, o Código Penal da União Soviética. No seu artigo 3º,
objetivava a punição dos atos antirrevolucionários. Muito interessante essa questão aqui. Certo, gente? Agora vamos para a lei estrita. Legal? Proíbe-se a utilização da analogia para criar tipo incriminador, vírgula, fundamentar ou agravar a pena, vírgula, tendo como norte o desdobramento do princípio da legalidade, vírgula, e nesse diapasão teremos: não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem lei estrita. Sem lei estrita. Tivemos escrita, agora nós vamos para sem lei estrita. Ou seja, não pode haver analogias, comparações. Analogia é comparação. O STF, Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Máxima, declarou a atipicidade de conduta do agente que furta sinal de TV a cabo, vírgula, asseverando ser impossível a analogia com o crime de furto de energia elétrica previsto no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal, vírgula, pela mesma razão, o STF, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, decidiu ser atípica a adulteração da placa de veículo semi-reboque, vírgula. Isto porque o artigo 311 do Código Penal pune a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não se confundindo com o semi-reboque, cuja definição é específica na legislação de trânsito, vírgula. Note, contudo, que a analogia
É perfeitamente possível, como resultado anteriormente, vírgula, encontrando justificativa no princípio da equidade. Então, vamos rever. Pronto, gente, vamos o que eu falei aqui agora, a gente vai dar uma estudada. Então, a gente precisa de lei estrita. Estritamente o que está escrito na lei. Quando eu falo de atipicidade, eu estou falando de quê, meus nobres acadêmicos? Por gentileza. Atipicidade, estou falando de quê, atipicidade? Atipicidade, estou falando de quê, gente? Atipicidade. Veja só, atipicidade tudo junto. É algo, professor, que não está na lei, né? É algo atípico, fora da lei. Algo que não está na lei. Estritamente na lei. O que o princípio da legalidade fala com lei estrita é o que está estritamente na lei. Para ter o que nós chamamos de tipicidade. Tipicidade é aquilo que está formalmente falando, depois vocês vão evoluir com o conceito de tipicidade, mas tipicidade é o que está estritamente na lei. O que não tiver estritamente na lei, esse é um desdobramento do princípio da legalidade. E esse, gente, vocês estão contando aí, esse é primeiro, segundo, terceiro, esse é o quarto. Nós temos 6 desdobramentos do princípio da legalidade. A lei estrita é o quarto. Vamos lá? Só rever? O primeiro desdobramento é da legalidade, não existe crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei anterior. Sem lei. Primeiro, sem lei. Segundo desdobramento é não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei anterior. O terceiro é não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei escrita. E o quarto é não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei estrita. É o que nós vimos até agora. Estamos no quarto. Falta o quinto e o sexto para a gente encerrar esses desdobramentos. Então, nesse quarto aqui, lei estrita, o Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Máxima, declarou o que nós já sabemos, o colega já nos falou, atipicidade. Atipicidade é um fato atípico. Atipicidade é um fato atípico. Não existe no ordenamento jurídico nada de forma estrito, restrito, escrito, que fale que é crime. Então, é uma conduta atípica? Pode ser punido criminalmente? Resposta, não. Atipicidade de conduta do agente que furta sinal de TV a cabo. Com isso, eu não quero que vocês pratiquem nenhum ato, nem estou estimulando que vocês pratiquem, eu estou mostrando a decisão do Supremo, tá? Não sou eu que falo isso. Eu não quero que vocês pratiquem nenhum ato fora do ordenamento jurídico, nem penal, nem fora penal. Porque mesmo que você não possa ser punido penalmente, se você furtar da TV a cabo, a TV a cabo souber, ela pode não punir você penalmente, mas ela pode entrar com ação de dano moral, perdas e danos, porque a TV a cabo, aí você vai para o civil, que você pergunta ao professor de civil. Mas aí você tem uma TV a cabo, que o cara investe para fazer um sinal fechado e você vai lá utilizar. Então, você pode ter uma penalidade civil, pagar o que você utilizou indevidamente, dano moral, dano material, logo que seja. Mas crime não é. É isso que eu quero dizer a vocês, tá bom? Então, isso Professor, quem decidiu, só um pouquinho só. Isso quem decidiu, só um minutinho para eu fechar aqui. Isso quem decidiu foi o Supremo, não fui eu. Diga, meu querido, vá. Diga, pode falar. é exatamente aí onde os advogados atuam, né? Eles buscam as chamadas brechas na lei, né? Não é verdade? É. Então, Mas eles trabalham o advogado ele busca
Vamos mudar esse termo, porque esse termo está muito chulo, muito vulgar. O advogado busca interpretar bem a lei, interpretar ela em toda a sua amplitude, né? Interpretar da melhor maneira para que o cidadão tenha seu direito. Então, aqui nós temos a atipicidade de conduta. Com isso, você não vai dizer, o professor disse que é atípica, eu vou então roubar, eu sou um educador, não posso, né? Eu vou roubar sinal de TV a cabo. Eu disse que não é crime, mas você pode responder sim, porque se você monta uma TV a cabo, você, pense bem, você e seu colega montaram uma empresa de TV a cabo, lá pequenininha, lá para a sua comunidade, e só quem pode entrar é quem tiver a senha, quem tiver pago, e outra pessoa está burlando isso, ela vai responder de alguma forma. Isso aí é uma violação ao direito da empresa de TV a cabo. Agora, como é que ela vai responder? Pagando de dinheiro financeiramente, dando moral, entendeu? Sofrendo até uma execução civil, mas não é crime, é tipicidade. Então, o Supremo Tribunal decidiu a tipicidade de conduta do agente que furta sinal de TV a cabo, asseverando ser impossível a analogia, ó, que nós queremos que vocês entendam. O que é analogia? In malam parte, ou seja, analogia para o mal. O que é analogia? Analogia é comparativo. Você não pode ficar comparando o direito penal, fazendo comparativos. Por isso, a lei tem que ser o seu alcance estrito, que significa restrito. Você não pode ficar fazendo comparação, analogia, in malam parte, ou seja, para o mal da parte. Né? Comprimindo o fluxo, aí você vai ter que, comparando, né? Acho que aqui está errado, comparando. Comparando com o roubo de fluxo de energia elétrica, previsto no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. Então, você não pode fazer essa comparação em prejuízo, em malam parte, para o mal da parte. O STF, Superior Tribunal de Justiça, decidiu ser atípica, novamente, gente, atípica, a adulteração de placa de veículo semi-reboque. Eu acho que é aquele veículo que reboca, né? Isso porque o artigo 311 do Código Penal brasileiro pune a adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sinal identificador de veículo automotor. Então, quando você fala de autorreboque, não pode fazer a comparação em malam parte. Não se confundindo com semi-reboque, cuja definição é específica na lei de trânsito. Quem gostar de estudar, vê aí a lei de trânsito, o que é que diz o semi-reboque. Note, contudo, que a analogia in bona parte, olha o crime, ó, mas se a analogia for para o bem da parte, o crime pode. O crime pode tudo que for a favor do réu. Não esqueça disso. Analogia in bona parte. Analogia boa para a parte, boa para o réu. É perfeitamente possível, como resultado anteriormente encontrando justificativa no princípio da equidade. O princípio da equidade é o princípio do equilíbrio. Legal, gente? Até aí ficou dúvida? Vamos prosseguir? Bora! Terminar logo esses dois aqui. Só faltam dois. O quinto desdobramento do princípio da legalidade. Não há crime sem lei ou contravenção penal nem pena ou medida de segurança sem lei certa. Que significa lei determinada, escrita com certeza,
com clareza. É isso que esse princípio garante. Uma lei certa. Vamos repetir agora aqui para todo mundo entender. Desdobramentos do princípio da legalidade. Nós temos o primeiro. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei. Primeiro. Segundo, não há crime, contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei escrita. Perdão, escrita. O segundo é escrita. Perdão, o segundo é sem lei anterior. Vamos lá, repetir de novo. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei. Primeiro. Segundo, não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei anterior. Terceiro, não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei escrita. Quarto, não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei escrita. Nós já vimos tudo isso, tá? Estamos no quinto. Não há crime ou contravenção penal sem lei. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei certa. Primeiro tem que ter uma lei. Depois tem que ter uma lei anterior. Depois essa lei tem que ser escrita. Depois ela tem que ser estrita ou restrita. E depois ela tem que ser certa. Tem que ser alguma coisa que você entenda, que tenha clareza. Não pode ser dúbia, não pode dar uma lei assim, matar um gato se ele for maiorzinho, siamês, dócil e agressivo e humilde e miar. Entendeu? Uma lei complexa não pode. Ela tem que ser certa, de uma clareza solar. Todo mundo entendeu até aí, gente? Esse é o quinto, vamos ao sexto e ao sétimo. Esse sexto é o princípio da taxatividade ou da determinação. O sexto desdobramento representa o princípio da taxatividade ou da determinação. Só corrigindo aí, gente. Eu estou ainda no quinto, tá? Eu estou no quinto, que é a lei certa. Essa lei certa, ela representa o princípio da taxatividade ou determinação. Ela é mais um princípio de direito penal. Taxatividade ou determinação. Esse é o princípio da taxatividade ou determinação. Anota aí o princípio da taxatividade ou princípio da determinação. Princípio da taxatividade ou determinação. Esse é o quinto ainda, tá, gente? É o quinto, é o princípio da taxatividade ou determinação. E o sexto e último desdobramento do princípio da legalidade é o princípio da necessidade ou intervenção mínima. Esse é o quinto. Vamos dar aquele intervalozinho? Só falta o quinto e o sexto.
e a gente daqui a pouco recomeça.